menos. Muito bem. Legal, pessoal. Vamos lá. Então, existe uma situação aqui que é interessante, tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela de novo. Muito bem. Show de bola. Olha só, um outro esqueminha aqui. Legal. Vou botar isso aqui bem para o canto. Muito bem. As vias descendentes que vão chegar ao sistema simpático, elas têm uma relação no tronco cerebral assim muito grandes. Muito grandes mesmo. Então, o que acontece? Nós vamos ter áreas, tá? Inúmeras áreas cerebrais que vão fazer conexões neuronais, tá? Então, o LC aqui, o locus coeruleus, tá? Ele vai ativar áreas cerebrais mesmo, com neurônios simpáticos pré-motores, com catecolaminas. Então, ele ativa áreas cerebrais e ativa principalmente essas áreas medulares, ó. Nessa área medular que ele ativa, a gente acompanha em roxo aqui, ele ativa essa haste lateral da medula e ele pode ter duas vias em que ele vai ativar o sistema simpático. Esse verde mais claro, onde ele vem e ativa um gânglio autonômico, e isso vai ou nos tecidos, ou no coração, no órgão-alvo lá, por exemplo. Então, essa é aquela via clássica osteopática. Aquela via clássica, né? Então, você tem a ativação do primeiro neurônio, ativação do segundo neurônio e ativação lá na víscera. E isso pega aquele dermátomo, pega todo aquele miótomo, né? Tá? Esclerótomo, enfim, pega toda aquela área. Muito bem. Só que eu também tenho uma via, olha que maluca, que ativa a suprarrenal. Que ativa a suprarrenal, tá? Que é a simpatoadrenomedular. Ou seja, em vez de ele ativar o neurônio, ele ativa a suprarrenal. E aí, quando ativa a suprarrenal, sabe o que acontece? Ele pega a suprarrenal como se tivesse um monte de neurotransmissor lá. Ele pega esses neurotransmissores e enfia todos eles na corrente sanguínea de uma vez. E aí dá aquela sensação da adrenalina de você você ficar taquicárdico, enfim, que é principalmente as reações ao medo. Então, olha que interessante. Se eu tenho pacientes que têm síndromes de pânico, etc., tarará, 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 ele tem essa ativação aí sempre quando bate lá aquela reação ou aquele evento que desencadeia isso. Então, é isso que acaba ocorrendo, né? Então, essas duas reações, por exemplo, elas estão associadas com essa área cerebral, né, do locus coeruleus. E olha que interessante, aqui fica uma dúvida, que é uma parte do projeto da função autonômica que a gente quer que, ao longo do tempo, a gente faça pesquisa. Um dos meus objetivos é que vocês aprendam esse negócio, tá? Além de, obviamente, ajudar a pagar o leite das crianças aqui, né? É que a gente pesquise essas coisas, obviamente. Olha que interessante. Essa área, ela está à frente aqui do cerebelo. E essa área, bem entre o cerebelo e o locus coeruleus, é o quarto ventrículo. Vocês já ouviram falar numa técnica que a gente comprime, entre aspas, o quarto ventrículo? Compressão do quarto ventrículo? Então, essa é uma técnica que se diz aumentar
a ação parasimpática. Só que os estudos não conseguem demonstrar isso. Há uma dificuldade enorme de se mostrar que essas técnicas aumentam a entrada parasimpática. E aqui fica uma dúvida e uma reflexão. Será que o mecanismo de ação da CV4 é aumentar o estímulo parasimpático? Quem está fazendo o curso do FA sabe, quando chegou nessa parte do curso, que estimular o parasimpático é dureza. Você não estimula o parasimpático assim. Eu tenho como uma teoria que o que a gente faz na CV4 é trabalhar esse núcleo. E isso ele acaba gerando outras reações fisiológicas, que não um aumento vagal. Então, isso, por exemplo, precisa ser estudado. Então, isso precisa ter pessoas que, ao longo do tempo, comecem a entender mais sobre função autonômica e que fiquem loucos e queiram fazer mestrados e doutorados. Espero que vários de vocês. É só assim que a gente começa a ter mais informação, porque aqui a gente está no borderline da informação, a gente não sabe mais, que não tem mais estudo. O resto é especulação. Então é muito interessante a gente começar a entender isso, ou seja, esse locus coeruleus, ele vai estar muito alterado nos idosos e ele começa também a não funcionar tão adequadamente. É isso que acaba ocorrendo. Então, via de regra, o que vai acontecer é que ao longo do tempo, parece que essa área começa a degenerar. Muito legal. Estão entendendo? Está muito complexo? Está dando para ir? Muito doido, né? Muito doido. Eu não... Eu até entender bem essas coisas, para mim, idoso era... Muito bem. E aí, ocorrem coisas interessantes nisso. Bom, o locus coeruleus, além de ter funções autonômicas importantes, ele participa, em parte, de vias descendentes inibitórias de dor. Olha aí que interessante. Então, isso faz com que o nível de o nível de capacidade ou de tolerância da dor dos idosos, tá, seja alterado. Eles têm uma capacidade menor, né, de tolerar a dor. Então, menos estímulos geram mais dor, tá? E aí, se a gente parar para pensar, né, eita. Vocês ouviram isso? Meu celular doido começou a ligar a Siri aqui. Fica quieto, tio. Muito bem. Então, olha só. Bom, seguindo aqui. Uma das coisas que acontece muito, tá? Deixa eu mostrar um pouco do locus coeruleus para vocês. Nos artigos. Olha que interessante que é, pessoal. Olha onde fica localizado o locus coeruleus. Então, repara, aqui a gente tem uma ressonância, tá? Aqui a área cerebral, né? Tenda do cerebelo, quarto ventrículo, olha lá. E bem interessante a posição dele aqui. Então, ele tem um corte em várias partes, tem cortes deles aqui. E aí,
eles pegaram nessa imagem e fizeram algo sensacional, que eles foram sobrepondo as imagens umas sobre as outras, e esta parte em colorido é onde está a localização deles, de cima a baixo. Então, nessa vista lateral em D, a gente repara que nesta porção, vocês conseguem ver a minha seta aí, né? Sim. Nesta porção aqui, ó, estaria a área do quarto ventrículo. Tá? Estaria a área do quarto ventrículo. Então, o que a gente precisa tentar começar a verificar em alguns estudos é saber se esse locus coeruleus ele é ativado por aumento de pressão local. É isso que eu não consegui, não tive tempo, por exemplo, de pesquisar mais para trazer para vocês. Porque se há uma mobilização ou se há uma ativação por via mecânica dessas células, há uma possibilidade do que a gente faz de manobras de base do crânio ativar essa região. Então, essa é a primeira possibilidade. E a segunda possibilidade, uma ressonância funcional, seria tentar, né, mobilizar isso na hora e ver se tem ativação celular. Claro que isso é um sonho, né? Você tem uma ressonância funcional, etc. Então, a gente precisa chegar a ponto assim, tá? A gente só vai chegar a ponto assim em programas de doutoramento, tá? Então, essa aí seria uma relação bem interessante deles. Não sei se já tinham visto imagens assim. Do locus coeruleus. É bem interessante, né? Então, na verdade, o que vai acontecer é algo bem interessante também, relacionado ao sistema neuromeníneo agora. Então, quando a gente pensa no locus coeruleus, ele ativando e ele jogando as catecolaminas para o sistema cerebral, isso pode ir por duas maneiras. Ele funciona como tanto quanto um neurotransmissor, quanto como um hormônio. Olha que louco. Então, essas catecolaminas, elas têm, digamos assim, dupla função. Elas podem funcionar como um hormônio ou elas podem funcionar como um neurotransmissor. E isso, quando não utilizado adequadamente na área cerebral ou quando em excesso, sabe para onde que ela cai? Para o líquido céfalo-raquidiano. Olha que legal. Então, o que, que é visto? Com a idade e com o aumento, digamos assim, da. Vai ficar ruim, mas eu vou falar. Com o aumento da diminuição da capacidade cognitiva, ou seja, com a diminuição da capacidade cognitiva, aumenta-se os níveis de catecolaminas no líquido céfalo-raquidiano. Olha aí que interessante. E isso por si só, né, se eu pensar que existem vários nervos que inervam essas regiões, elas podem despolarizar os nervos lá, deixarem todos os nervos mais sensíveis, de cima a baixo, desde a base do crânio até o sacro. Agora pensa como fica a situação desse idoso com isso aí. E aí o que que faz o líquor circular e esse negócio ser reabsorvido? Basicamente, esse é o papel, ou um dos papéis, do movimento crânio-sacro, que nos idosos é diminuído por conta né, da própria, do próprio aumento aí do tensionamento e pela diminuição do sono. Então, pessoal, o sono ele é fundamental para que o líquor circule adequadamente e diminua esses números de catecolaminas lá no líquido céfalo-raquidiano. E olha que interessante, tá aqui, ó. Olha lá.
Então, você tem, na verdade, o líquido cefalorraquidiano e a cognição e a quantidade de norepinefrina ou noradrenalina, isso tem uma relação já conhecida. Então, aqui, vamos descer. Tá aqui, ó. Então, você começa a ter uma relação positiva do aumento da noradrenalina, né, do líquido cefalorraquidiano e, digamos assim, o aumento dos segundos do teste de cognição. É mais ou menos isso. Então, ele demora mais para fazer o teste, ele gasta mais tempo para fazer os testes quando o nível de catecolamina lá é mais alto. Entenderam? É assim que a coisa ocorre. Então, eles conseguiram fazer essa relação, tá? De uma maneira bem interessante. Aqui eles dividiram por homem e por mulher, tá? Então, esse por homem e por mulher, basicamente isso é mais, digamos, mais sensível, né? Isso é um pouquinho pior nos, nos homens do que nas mulheres, tá? Então, ele também guarda essa relação aí do Wang, né? Tá? E, claro, há uma perda de memória imediata à medida que você tem, tá, mais catecolaminas aí no líquido cefalorraquidiano. Isso maior, essa perda maior nos homens do que nas mulheres. E é interessante, né? As mulheres ao longo do tempo parecem estarem mais protegidas em relação a isso. Isso, teoricamente, pode ser pelas questões hormonais ao longo dos anos, pelas mulheres se cuidarem mais, via de regra. As mulheres vivem mais também, as mulheres também têm um comportamento mais preservativo em relação à sua saúde, né? Elas preservam mais a saúde delas. Então, isso em longo prazo vai fazer diferença. Então, são coisas assim que eu estou trazendo para vocês que não necessariamente tem, todo mundo acaba conhecendo, né? E uma coisa que é bem interessante e pouca gente sabe, tá? Que é a questão das medicações. Você sabe que os idosos ou as pessoas de maneira geral, elas tomam muito remédio, tá? Muito remédio. E existem, tá, associações bem descritas da quantidade de medicações tomadas e da início de problemas de cognição nos idosos. Olha que interessante. E, gente, e às vezes é uma coisa que teoricamente não tem nada a ver. Por exemplo, existem remédios para incontinência urinária que as pacientes tomam ao longo dos anos e que pode levar ao início de perdas cognitivas. Eles chamam de antimuscarínicos, tá? Então, essas medicações em longo prazo podem afetar isso. Então, o que a gente tem que entender com isso? Se tem uma paciente que a gente conhece que está tomando medicação à torta e à direita, a gente tem por obrigação de tentar diminuir isso. É nossa obrigação. Porque a gente, com essas ideias de função autonômica, a ideia é que vocês sejam jogadores de longo prazo. De longo prazo, tá? Quem é da osteopatia tem uma tendência a ser muito imediatista. Zera dor, melhora isso, melhora aquilo. Não. A gente quer ser jogadores de longo prazo. A gente quer acompanhar a vida dos nossos pacientes. A gente quer se preocupar com a saúde deles. Então, em longo prazo, a gente tem que dar suporte o máximo que a gente pode para que as recorrências dele, dos problemas, sejam cada vez melhores, tá? Então, isso aqui é bem interessante.
Dá uma olhada nisso. Olha só. Drogas anticolinérgicas e o risco de demência. Estudo de caso controle. Olha aí que interessante. Então, existe já algumas relações bem descritas, tá? Então aqui, ó, eu posso até depois colocar lá no grupo esses estudos para vocês olharem, tá? Então nas tabelas aqui eles acabam fazendo essas relações. E tem um outro aqui também que eu peguei, ó. Olha só. Associação entre medicação anticolinérgica, cognição, metabolismo do cérebro, atrofia do cérebro em adultos idosos normais. Olha aí que interessante. Então, esse uso continuado medicamentoso, ele tem que ser cada vez mais bloqueado. E droga anticolinérgica, tá? Ela pode ser, por exemplo, uma droga para incontinência urinária. Ele pode ser, por exemplo, uma estatina, que é para o coração. Ela pode ser um omeprazol. Ela pode ser um remédio para constipação. Ela pode ser um anti-inflamatório. Ele pode ser um antidepressivo. Enfim, várias e várias medicações podem estar associadas com isso. Então, aqui alguns gráficos interessantes. Ó, memória imediata é mais baixa em quem toma remédio, tá? Metabolismo do hipocampo, ó, aqui. Então, tem inúmeras demonstrações disso. O lobo medial temporal, o lobo bilateral, repara. Então, isso acaba, digamos assim, atrofiando áreas cerebrais. E nós temos que combater isso no longo prazo, tá? Aqui, ó, é o volume dos ventrículos. Quer dizer, à medida em que você tem um uso de medicamento maior, essa área do ventrículo aumenta. Se a área do ventrículo aumenta, significa que a área cerebral diminui. Olha aí. Enfim, então, pessoal, de maneira geral, o que a gente queria mostrar para vocês aqui é que atender o idoso, ele é muito, mas muito diferente do que atender adultos jovens. A nossa capacidade de raciocínio ela tem que ir além. Atender idoso, entre aspas, é como atender criança. Ela é diferente, porque a fisiologia é diferente, as prioridades e recorrências são diferentes, e entender a fisiologia dele envolve entender mais essas coisas. Então, hoje, quando atendo um idoso, por exemplo, eu busco entender como está a reserva autonômica dele. Primeiro passo, porque se eu mexo muito, ele sofre demais. Dá muito efeito rebote. Segundo, entender todo o histórico. Saber muito sobre as recorrências. Tá? E eu espero que muitos de vocês entrem no curso para entender bem quando a gente fala sobre sistemas de recorrência. Isso é fundamental. Se você não entende sistema de recorrência, você não consegue atender o paciente a longo prazo. Tá? Então, entender bem o sistema de recorrência para poder dar approaches, dar abordagens o mais adequadas possíveis a essa pessoa. Tá? E ter noção que a prioridade, seja em dor, por que ele for, ele é uma pequena parte ali. E ela deve ser, digamos que
tudo é meio prioridade, nesse caso dos idosos, tá? E isso, nós acabamos assim, colocando uma relação mais com a cognição, mas se eu parar para pensar, isto vale para tudo. Isso vale para ativar a doença autoimune, isso vale para o metabolismo ficar ruim e gerar algum tipo de tumor. Isto vale para a pessoa ter, por exemplo, uma doença cardiovascular. Isso vale para a pessoa não ter assim um AVE. Ou seja, entender esse metabolismo, ele é fundamental para que a gente consiga levar o atendimento desses idosos a outro patamar. E, principalmente, prever a pessoa jovem desse problema. Nós temos que colocar na cabeça dos nossos pacientes, na cabeça das pessoas que nós atendemos. E uma das minhas funções é colocar na cabeça dos terapeutas que nós precisamos cuidar das pessoas no longo prazo. Nós precisamos ajudar elas no longo prazo, tá? E isso vai fazer com que a gente comece a gerar muito mais valor nos nossos atendimentos. Então, é a ideia de atender famílias inteiras. Mãe, pai, sobrinho, tio, avô, etc. Né? E isso você consegue estar, digamos assim, atingindo mais e mais pessoas. Muito bem, pessoal. A ideia era mais ou menos essa. São 10h40, mais ou menos aí. 1 hora de conteúdo, de live, etc. Tá? Eu acabei focando muito mais para essa coisa da cognição enfim, e parte medicamentosa, etc. Tá? Existe, assim, a gente pode fazer, às vezes, outras lives abordando outros aspectos dos sistemas, tá? Dor, questões metabólicas, etc. Podemos pensar em outros assim, mas a ideia, primeiro, agora é eu vencer todos aqueles temas que me pediram, tá? Então, agora eu vou abrir para perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta, coloca aqui no chat, aí eu vou abrir o microfone seu e aí você abre a tua câmera aí para a gente fazer aí um bate-papo, você perguntar, beleza? Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Coloca aí. Alguém? Cadê? Vamos ver quem tá aí. Caramba, quanta gente. Legal. Muito bem. Cláudia Cadilho. Sim, quer fazer uma pergunta, Cláudia? Sim? Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Legal. Olá, boa noite. Olá, Cláudia, boa noite. Vamos lá, deixa eu pôr aqui. Muito bem. Tá na tela. Pode perguntar. Tudo bom? Tudo jóia. Então, gostei muito da ideia do trabalho para pesquisar sobre o CD4, né, para o aumento do parasimpático. E o que eu fiquei pensando? A gente poderia pensar também no exame de sangue, avaliando aí as catecolaminas? Uhum. Na verdade, quando a gente fala das catecolaminas, elas seriam no líquor, né? Então, esse seria, digamos assim, Então, retomando, essas catecolaminas, elas seriam normalmente examinadas no líquido cefalorraquidiano. Então, para eu examinar essas catecolaminas, eu precisaria retirar o líquor e fazer a análise dele, tá?
Então, isso, assim, dificulta um bocado o trabalho. Mas, de maneira geral, eu acho que uma ressonância funcional, se possível, durante a técnica, é o que talvez daria mais resultado. Então, assim, quando você está fazendo a técnica, está sendo examinado o cérebro, está sendo examinadas as conexões, e a partir disso, você entender o que está acontecendo, né? Porque, de fato, é, examinar essas catecolaminas logo depois, nem sempre isso ocorre, porque eu tenho que pensar que o efeito ele nem sempre é imediato. Então isso é outra falha que normalmente a gente tem. A gente quer mexer e às vezes o efeito imediato, porque em tese é mais fácil da gente examinar. Mas às vezes a gente tem que mexer e ver o efeito depois de um certo tempo, né? O próprio Steele falava no sentido aí de você mexer e deixar o corpo agir, né? Então, eu acho assim que a gente precisa, na verdade, pegar mais estudos sobre o que está sendo feito sobre isso, né? Estudar mais fisiologia. Por exemplo, vários de vocês não conheciam essa história, né, do locus coeruleus. Eu mal consigo falar esse negócio. Então, a gente precisa estudar mais a fisiologia disso. A gente é muito voltado na anatomia, porque tem o nervo saindo daqui, a gente acha que apertando ali estimula o nervo, percebe? Então, ainda é muito pobres explicações, tá? Então, a gente precisa disso. Precisaria examinar as catecolaminas não apenas no sangue, mas no líquor. E de preferência em pessoas que têm ele aumentado, comparando com um grupo que não fez nada. Aí sim a gente consegue determinar que tal técnica consegue fazer isso. Eu acho que ela não é forte o suficiente para isso. Beleza? Opa, calma aí. Falhou o microfone da Cláudia. Cadê? Cadê, Cláudia? Cadê você? Peraí. Pronto. Oi, Felipe. Valeu, entendi. Legal? E Muito bem, Cláudio. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado por sempre estar aí presente, né? eu que Você, agradeço. você, você entrou na segunda turma, né? Na primeira. Na primeira já, né? Isso. Sim. E aí, você conseguiu fazer muita parte já ou não? E agora eu estou colocando mais em prática. Isso. Porque eu fui estudando aos pouquinhos, fui fazendo resumo, fui escrevendo, fui com calma. E Uhum. agora eu estou conseguindo colocar mais em prática. E Me o que ajudar está bastante. achando? Ah, outro mundo, né? Outro universo, né? Você começa a ver o paciente de uma outra forma, né? E aí agrega muito na avaliação, no atendimento, no entendimento. Realmente agora eu vejo que eu estou entendendo o paciente. E aí tudo fica mais fácil. Legal. Muito bom, Cláudio. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Vamos lá. Quem mais, gente? Ó, eu vi que tem aqui algumas. Deixa eu ver. Calma aí. Alisson, né? Tá. Alisson, cadê você? Tá aí? Alisson, vou ativar seu microfone. Ativa a tua câmera aí. Cadê? Cadê você, Alisson? Tá aí? Muito bem. Cadê? Aí. Pera aí. Legal, Alisson. Manda ver. Opa, calma aí. Calma aí. Pronto, ativou. Aí. E aí, Boa Alisson, noite, professor. beleza? Tudo bem, graças a Deus. De onde está falando Professor, mesmo, Alisson?
Rio, Do Rio. Rio, isso aí. Manda ver. Eu mandei uma pergunta aí para o senhor que eu tenho um acesso a oftalmologistas, mas isso clareou uma coisa aqui que eu queria saber. Se existe algum equipamento na oftalmologia que mensure dilatação pupilar? Tem sim, cara. Pois é, pois é. Não tem como a gente ir por aí? Vamos lá. Alisson, tem, cara, anota aí, tá? Existe um método que examina o sistema nervoso autônomo, tá? Que chama-se pupilômetro. Quem quiser ver isso aí, é só digitar aí no PubMed, que é o chama-se pupilômetro. Pupilômetro. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Eu acho que eu não vou achar tão fácil esse negócio do pupilômetro aqui. Deixa eu ver se está nesse aqui. Só um pouquinho. Tá. Pupi. Pupilômetro. Tá, não vou achar muito fácil agora não. Então, cara, esse pupilômetro, ou pupilômetro, né? Ele é como se fosse sabe aqueles óculos virtuais, assim, da Samsung Realidade e tal? virtual, né? Isso. Então é como se fosse um daqueles que coloca e aí ele dá, assim, um certo estímulo, tá? E com esse estímulo você consegue verificar o tempo de reação da pupila. Então ele é bem interessante nisso. Nem sempre ele é. Ah, cara, achei. Deixa eu ver se eu acho aqui, calma aí. Ah, cadê? Achei. Tá, ok, vamos lá. Haha, legal. Nerd é fogo, né? Pera aí. Quer mostrar as coisas. Pera lá. Vamos lá. Achei. Ah, como não ia achar. Esse é um pupilômetro, ó. Olha lá. Então ele tem aí coloca aí no paciente, etc. Vai jogar uma luz aí, etc. Tal. E ele vai ver a reação da pupila. E esse aqui, por exemplo, é um estudo que o cara verificou se uma manipulação torácica alta, por exemplo, ele alterava Caraca! a pupila do paciente, né? Olha que legal. Né? Esse é um estudo até meio antigo, cara, aqui, ó. Do Cileves, ó. Deixa eu ver de que ano que é. Ele é Muito, 2010. Ó, aqui, deixa eu ver. 2011 publicado, né? Então ele verificou isso aqui. E aí ele queria saber se fazer a captação, fazer o PROC ou não fazer o PROC, né? Ele faria alguma diferença. Então, tá aí pupilômetro, né? Aí, ó. Quem quiser ver, ó, Micromedical Technologies, ó. Tá? Então ele tem sim e é bem descrito na literatura, cara. Isso aí dá para fazer realmente bastante coisa aí, né? Beleza? Muito bem, cara. Muito obrigado aí pela pergunta, viu? tá bacana, bacana. Muito obrigado, professor. Parabéns aí pelo vídeo. Um abraço. Não, não, é só do M, não existe no Brasil clássico, certo? É só do M, entendeu? É o melhor preço, ele é uma empresa que não precisa fazer orçamento.
Ativar aqui, seu som. Muito bem. E aí, Guilherme, tudo bem? Beleza? Muito bem. Vê se você consegue falar aí para eu. Não sei se tá. O seu som tá liberado, calma aí. Não. Pronto. E Aí, aí? saindo? Agora sim. Agora tá saindo. No paciente idoso, né, geralmente é muito comum, né, nessa parte medicamentosa, eles fazerem o uso por vários anos, assim, do beta-bloqueador, né? E quais as consequências, assim, a longo prazo do uso do beta-bloqueador, por exemplo, no organismo mesmo do indivíduo, do paciente, daí? As consequências aí que seriam mais irreversíveis, mais difíceis de trabalhar em cima. Muito bem, cara. Obrigado pela pergunta. Então, o beta block, em longo prazo, ele vai basicamente, ele pode gerar esse aumento, vamos dizer assim, é, do, dessa desautonomia nos idosos. Então, assim, naqueles estudos que a gente mostrou ao longo da live, né, a gente tinha um caso, por exemplo, de medicação antimuscarínica, que acaba ativando o sistema simpático, e de medicação anticolinérgica e antiadrenérgica que trabalha assim a diminuição do sistema simpático. Então, via de regra, o que isso pode estar acontecendo é levar a uma alteração lá do locus coeruleus, fazendo com que ou ele ative muito a simpaticotonia, isso gera problemas de cognição, ou em longo prazo diminuindo essa simpaticotonia, né, a ponto de você não ter ativação, digamos, cerebral adequada. Então, de maneira geral, cara, isso é uma relação com a cognição, tá? Com a cognição pode acontecer isso. Agora, pode acontecer inúmeras alterações ao longo do tempo, porque, por exemplo, quando você faz um beta block, você está inibindo, digamos, uma ação simpática. Então, se você inibe uma ação simpática, por exemplo, isso pode acarretar em qualquer aumento de ação parasimpática. Então, por exemplo, você vai desde mais rinites e sinusites, que são ações parasimpáticas. Isso pode levar, por exemplo, a aumento da acidez estomacal. Isso pode levar, por exemplo, a diarreias, né? Isso pode levar, por exemplo, a síndromes de bexiga hiperativa, ou seja, a bexiga está funcionando demais, né? Então, normalmente o beta-block ainda está associado com antidiurético, né? Então, via de regra, é um problema. É um problema. Agora, se sabe também que a pressão arterial muito alta é um problemaço também. Então, assim, às vezes ali o médico não tem muito para onde correr, quer dizer, ou ele tenta ajudar a regular isso, ou não consegue. E se você parar para pensar, tem paciente que não quer se cuidar. Não quer se cuidar, não, sim, enfim, não entrou nessa onda, não faz o exercício, etc. A gente fala muito sobre a nossa responsabilidade, assim, de colocar o cara para fazer isso. Só que nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. Então, aí é uma forma que ele tem de minimizar um pouco isso, tá? Aí nisso você começa a pensar, né? Qual risco é pior? Então muitas das vezes ele não tem muita opção, cara. Ele precisa dar isso aí mesmo, senão, entendeu? Show de bola. Legal, Guilherme. Você tá Muito falando de obrigado, onde, Fê. cara? Oi? Tá falando de onde? De cidade? Serra Negra.
Serra Negra? Onde é que fica Serra Negra, cara? Interior de São Paulo, perto de Campinas. Ah, legal. Beleza, cara. Muito obrigado aí pela sua pergunta aí. Show. Obrigado pela resposta. Muito bom. Valeu. Muito bom. Legal. Muito bem. Alguém mais, gente? Não? Legal. Muito bem, então, ó. Quero agradecer vocês aí mais uma vez, né? Tem uma galera que tá firme e forte aqui junto. Pessoal que tá vindo a primeira vez, venham sempre, tá? Na semana que vem, nós vamos falar sobre gestação e função autonômica. Eu vou cumprir todas aquelas, né, nossa meta aí de vários dos temas, tá? Nós vamos estar falando para vocês, enfim, gestação, e depois tem um tema que é sobre ciatalgia. O que será que a função autonômica pode ajudar nas ciatalgias, tá? Então a ideia é sempre estar comentando isso. Tem ciatalgia, tem pediatria, enfim, nós vamos falar de bastante coisa, tá? Eu espero que esse conteúdo esteja ajudando vocês em alguns aspectos, né? Então, para quem para quem for querer avançar os estudos dentro disso, a gente recomenda mais para frente que entre nos grupos de função autonômica do curso mesmo. A gente vai lançar no meio de janeiro, fique esperto, nós vamos botar nas redes sociais. Se você não tem o e-mail cadastrado ainda, avisa, a gente avisa por e-mail, vocês, etc. E a ideia é que vocês entrem nessa família mesmo do função autonômica, que eu acho que está fazendo bastante diferença aí para as pessoas, né? Então, legal, ter um entendimento melhor do paciente e botar em prática as coisas que você já estudou, principalmente técnicas, etc. Tá bom? Então, fica o convite para a próxima semana. Eu vou botar um negocinho no Instagram para ver melhor horário aí, para otimizar para todo mundo. No Instagram não, desculpa, no Telegram, né? Que a ideia é sempre colocar por lá. E se você gostou, compartilha lá com os amigos, fala, olha, entra lá no link do Amatuzzi, lá do Instagram, inscreve lá no grupo, tá legal as lives, etc. E a ideia é que a gente consiga competir ou com a novela ou com o futebol, tá? Pelo menos para vocês aí, tá bom? Galera, muito obrigado, muitíssimo obrigado aí todo mundo que participou, as perguntas, e semana que vem estamos aqui de novo, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço.